Esses 3 efeitos que você tá vendo estão super em alta. Um monte de criadores usando e você também pode criar através do After Effects e eu vou te mostrar como. Eu quero colocar um texto aqui nessa parede, então eu vou começar digitando o meu texto aqui na tela e o ideal é que ele tenha alguma cor que esteja presente na nossa cena. Então se você quer algo próximo do branco, você vai selecionar o texto e escolher uma cor aqui da cena que esteja mais perto do branco. Vou pegar aqui, por exemplo, a cor do tênis do rapaz. Depois de ter posicionado o texto no lugar certo, eu percebi que o rapaz vai andar um pouquinho aqui, ó, na frente do texto. Então, para fazer o texto aparecer atrás dele, eu vou duplicar essa camada do vídeo original, apertando Ctrl D, coloco ele por cima do meu texto, dou 2 cliques nessa camada para abrir aqui na janela de camada e com essa ferramenta que é o Rotobrush, eu vou simplesmente fazer um desenho aqui em volta dele. O After vai selecionar ele, mas você pode ver que tem partes aqui que ele não selecionou. Então você pinta aqui essas partes que faltaram e como ele selecionou agora essa parte aqui da parede, eu vou apertar a tecla Alt para remover essa parte. E aí você vai ajustando isso até o recorte ficar perfeito. Então agora eu vou clicar aqui no botão Freeze para ele fazer o recorte para mim. Aqui já tá terminando, recorte feito. Eu posso voltar aqui para minha janela da composição e agora, olha lá, ele tá passando na frente do texto. Perfeito. Porém, é legal a gente integrar esse texto melhor com essa parede. Então, vamos trocar aqui o modo de mistura do texto para Overlay ou sobrepor. Vamos diminuir a opacidade do texto aqui nas opções de transformação para 80%. Vamos colocar o efeito que tá aqui em Distort, Displacement Map, escolher a camada de dispersão como a camada número 3, que é o vídeo original, e trocar onde tá Red para Luminance e Green para Luminance. Agora, o nosso texto fica distorcido por conta do fundo. Em seguida, vamos adicionar um outro efeito que tá aqui em Stylize e é o Roughen Edges. Você vai colocar o valor de 3 aqui na borda e a escala em 15. Isso também distorce a bordinha do nosso texto aqui. Outra coisa que a gente percebe é que a lente que tá filmando esse vídeo é esférica. Então você percebe aqui que as linhas elas não estão perfeitamente retas, elas estão meio abauladas. Vamos reproduzir isso no texto adicionando um efeito de distorção que é o CC Lens e vamos colocar aqui o tamanho em 360 e a convergência em menos 30. Você pode ajustar esses valores aí até ficar o ideal para você, de acordo com o vídeo que você tem. E para fechar, vamos só deixar esse texto um pouquinho mais suave, adicionando um efeito de desfoque. Coloca aqui um valor de 3 no Gaussian Blur. E agora sim, a gente tem um texto que, de fato, tá muito mais integrado na nossa cena. Esse é o primeiro efeito, fácil, simples. Se você tá tendo dificuldade em fazer, aí é sinal de que você precisa aprender um pouquinho mais sobre o After Effects. E aqui no nosso canal, a gente tem vários vídeos sobre After Effects, se você tiver bastante tempo para aprender. Agora, se você precisa de um atalho e ir mais rápido, eu recomendo que você faça o nosso curso, o Me Ensina E 2.0. Daqui a pouco eu falo mais sobre ele. Vamos pro segundo efeito? Para esse segundo efeito, eu precisava de um fundo, então eu criei um sólido preto e apliquei um Gradient Ramp que vai do preto ao azul escuro e ficou com esse visual legal. Agora eu vou digitar o meu texto, coloquei ele aqui na cor branca e eu vou começar fazendo uma animação rápida nele. Vou abrir aqui as propriedades do texto e adicionando um novo animador, clicando nesse botão, eu vou animar o parâmetro de posição. E depois eu vou adicionar aqui também a propriedade de opacidade. E eu vou colocar a opacidade em 0% e a posição em 180, aqui no eixo vertical. Agora eu vou fazer a animação aqui do End, que vai começar em 100% e depois aqui na frente ele vai ficar em 0%. Vou vir aqui na aba de avançado e vou ativar a opção de aleatório para que as letras entrem em ordem aleatória desse jeito, tá vendo? Para o efeito ficar mais interessante, eu vou adicionar um outro animador, só que agora de tracking, que é a separação das letras. E eu vou simplesmente fazer uma animação aqui de um valor mais alto, como por exemplo aqui, de repente, um valor de 100, até quando chegar aqui na frente, um valor de menos 10. E vou suavizar essa animação selecionando os keyframes e apertando F9. E aí a gente tem, acho que 100 ficou um valor muito alto, vamos colocar 50, e a gente tem essa entrada do texto. Essa animação do tracking pode até ser mais longa, vou deixar ele aqui com 3 segundos mais ou menos. E aí, ó, o nosso textinho vai entrando em cena, tá vendo? Agora, pra gente criar aquele visual de desfoque, nós vamos adicionar um novo sólido, e nesse sólido a gente vai aplicar o efeito Fractal Noise. Você vai colocar o contraste em 200, e vai entrar nas opções de transformação e aumentar essa escala até o valor de 300. Em seguida, a gente vai fazer uma animaçãozinha de movimento desse ruído aqui, ó, através do Offset Turbulence. Você vai animar aqui, começando nessa posição mesmo, e lá no final da sua animação, você joga esse ruído um pouco mais à frente. E aí a gente tem esse resultado. Agora, você pode desligar a visualização dessa camada e aqui no seu texto, você vai aplicar um efeito chamado Compound Blur. Ele tá aqui em Blur, Compound Blur, e você vai trocar aqui a camada do Blur, que vai ser usada como referência para o desfoque,
desfoque aqui pro Black Solid. Só que a gente precisa trocar esse modo aqui pra ele ler os efeitos, né? No caso, aquele efeito de ruído que a gente colocou. E aí, esse é o resultado que você vai começar a ter. Você pode inverter esse desfoque e colocar aqui um valor de até 5. E aí sim você vai ter esse texto mais suave, tá vendo? Se você quiser um valor menor ou maior, fica a seu critério, mas eu acho que fica mais interessante quando o valor é baixinho. E agora a gente tem esse nosso texto com esse desfoque. Tudo isso que você tá vendo aqui não é novidade para quem já fez o curso Me Ensina E 2.0. Esse é o nosso curso completo de After Effects, onde você vai realizar vários projetos práticos para aplicar o teu conhecimento. Então você vai aprender a fazer lyric video, vai aprender a fazer stories animado, vai aprender a fazer efeitos visuais complexos, tudo enquanto aprende a usar as ferramentas do After Effects, do zero. Então, mais uma vez, se você tá com dificuldade de acompanhar, é sinal que você precisa desse curso. Acesse o primeiro link da descrição. E vamos pro nosso terceiro efeito, que eu gosto pra caramba. Pra esse efeito, eu vou criar aqui um sólido clarinho, quase um amareladinho assim. Vou adicionar um efeito de grid em Generate Grid. Vou trocar o meu modo de mistura pra normal. A cor, eu vou colocar aqui um cinza. Troco aqui o size pra Width Slider. Aumento aqui esse tamanho, até um tamanho que eu acho interessante. E coloco a borda em 2. Depois, opacidade em 50%. Às vezes até menos, 20% acho que fica melhor. Agora eu vou digitar o meu texto aqui, no caso com a mesma fonte da Vox, que é um canal que agora tá super em alta. Vale bastante a pena assistir os vídeos deles, ótima referência de motion pra gente. E pra deixar o texto com aquele visual, nós vamos usar e abusar daquele efeito Roughen Edges, que tá aqui em Stylize, Roughen Edges. Vou colocar ele aqui e vou duplicar ele 2 vezes, ó, Ctrl D, Ctrl D. Pronto, temos 3 instâncias dele. No primeiro, a gente vai colocar os seguintes valores. Vamos colocar a borda em 2, o Sharpness em 2 e uma escala menor, vamos colocar 45. Já nesse segundo aqui, nós vamos colocar a borda também em 2, mais uma escala ainda menor. Coloca aí o valor de 10. E nesse terceiro aqui, nós vamos fazer uma animação. A escala dele vai estar em 50 e nós vamos animar a borda aqui de mais ou menos uns 90, 100, até alguns quadros à frente aqui, ó, uns 10 quadros à frente. A gente vai colocar no valor de 0, pra gente ter essa entrada aqui, certo? Pro texto ficar com aqueles tremidinhos, né, que a gente chama de jittering, a gente vai escrever uma expressão aqui em evolução. Segura a tecla Alt, vem aqui no parâmetro de evolução do seu primeiro Roughen Edges e clica como se você fosse adicionar uma animação. E aqui você vai escrever wiggle, abre parênteses, 10,6000. A gente quer uma animação com uma frequência de 10 e amplitude de 6000. E quando você dá um Enter, agora, ó, o seu texto fica com esse aspecto de movimento orgânico. Pra ficar ainda mais legal, você adiciona aqui no final, ó, final da cadeia de efeitos, um efeito de tempo, que é o Posterize Time, e coloca o valor de 12 pra gente reproduzir esse efeito com uma velocidade de 12 quadros por segundo. E aí a gente vai ter, ó, se você avançar um pouquinho aqui essa sua camada, a gente vai ter esse resultado do texto surgindo. Bem bacana, né? Pra fechar com chave de ouro, coloca aí uma textura de papel por cima de tudo, reposiciona ela, troca o modo de composição pra Multiply e diminui aqui um pouquinho da opacidade. Que aí, ó, fica parecendo que a gente tem papel aqui mesmo. E agora você sabe fazer 3 efeitos virais que chamam muita atenção no After Effects. Você gostou desse vídeo? Quer aprender outros recursos desse programa que, na minha opinião, é um dos mais legais de se trabalhar? Então eu vou deixar um vídeo aqui do lado para você clicar e poder assistir e aprender ainda mais, beleza? Meu nome é Matheus Ferreira, espero que você tenha gostado desse vídeo. A gente se vê num próximo conteúdo aqui da Brainstorm Academy. Até lá! Tchau!